Obrigada, Paulinha. Começando aqui te agradecendo, viu, por você aceitar aqui nosso convite. É sempre muito Mas, gostoso. prazer. Eu costumo dizer que eu chamo sempre assim para participar aqui nos nossas lives com três palavrinhas, pessoas que compartilham com esse nosso estilo de vida, que curtem a três palavrinhas e que também Aham. é, coisas que assim a gente tem em comum, né? Então a gente tem muito servido você falar sobre essa maternidade sem culpa, sobre como lidar com a maternidade que é saudável, que é mais leve, né? A gente sempre fica assim, puxa vida, a gente não quer romantizar, porque a gente sabe também da responsabilidade que às vezes Sim, também, né? Mas a gente exatamente. quer que é tudo tão pesado, né? Verdade. Eu amo, né? Eu aceitei o convite, obviamente, primeiro porque amo três palavrinhas aqui em casa, as crianças amam, já desde o João, né? Já são 4 anos ouvindo e assistindo. Amo vocês também, a Adila, o Samuca, vocês são uma família maravilhosa que a gente admira muito. E aí, quando tu me mandou o tema maternidade sem culpa, eu falei, pronto, né? Minha vida. É tudo que eu amo falar sobre maternidade. Inclusive, escrevi um livro, né? E, que é Maternidade Sem Culpa. E aí lá a gente aborda vários temas sobre isso. E o meu tema foi sobre a mulher se cuidar, né? Porque depois que a gente é mãe, a gente está tão atarefada, mas a gente precisa lembrar que antes de ser mãe a gente é mulher. Então, às vezes a gente se culpa por, eu vou tirar uma horinha para eu fazer o cabelo, ou eu vou tirar uma horinha para eu sentar no sofá e fazer nada. Que isso aí tu também tá cuidando da tua sanidade mental, né? Eu não quero pensar em nada, eu não quero me preocupar em nada. As crianças foram para a escola, as crianças com os avós, com o pai. Eu só quero, tipo, ficar sem nada, assim, tipo, um tempinho para mim. E aí, às vezes, muita gente acaba se culpando por isso, né? Por ser um momento nosso e a gente achar que, não, eu tenho que estar 24 horas, o tempo todo, cuidando de alguém, indo arrumar alguma coisa ou bagunçar para arrumar, se tiver arrumado, porque a gente é assim, né? A gente acha que não vai estar arrumado o suficiente, a gente vai lá e arruma de novo. E pior que é. A gente não consegue parar quieto. Parece que você tá errada, né? Você não pode ficar sem tá fazendo alguma coisa. É Mas verdade. deixa eu fazer uma coisinha aqui antes. Tem um monte de gente que tá chegando aqui. Uhum. Veio por você, tem um monte de gente que veio pelo Três Palavrinhas. Então eu vou me apresentar aqui. Depois eu queria que você apresentasse você também, falasse das crianças um pouquinho. Então eu sou a Adila Misraí, eu sou criadora do Três Palavrinhas junto com meu marido Samuel Misraí. E eu sou a voz também do Três Palavrinhas, então todas as músicas que você ouve aí com as crianças sou eu que estou cantando aí com vocês. E, e assim, a gente tem dois filhos, eu tenho o Vitor, tenho a Mel tem 10 anos já, o Vitor tá com 14 anos. Meu Deus. E deixa eu só mandar uma mensagem aqui para alguém tirar a cachorra, porque tá difícil aqui. Ela quer participar da live de todo É, jeito. vamos ver se alguém tem minha mensagem. Já mandei para todos aqui. Vocês tiverem. Alguém aparece. E nós somos então aqui, temos aqui trabalhado esse tempo aqui em Orlando, né, no local na Lagoinha, e tenho trabalhado também com as crianças aqui no Brasil. E assim, tá sendo muito gostoso, né, poder fazer essas lives toda terça-feira. Hoje a gente falei que é uma live especial, porque a gente não podia perder essa oportunidade, né? E eu posso estar de pé tão pronto, a gente dá um jeitinho, mas vida de mãe é isso. Sim, é uma correria, né? Paulinha, por ter aceitado o convite, ajustado o seu horário aí da mamada e tudo mais, tá? Que você teve, né? E dar Sim. esse momento. Mas fala pra gente um pouquinho aqui, né? De quem tá aqui com a gente, se apresenta um pouquinho, fala dos seus babies lindos. Bom, eu sou a Paulinha, né? Sou casada com o Dave. Tenho 3 filhos. Eu ia falar 2. Eu falei, não, tem 3 já. Que confuso. Tenho o João, de 4 anos, o Noah, de 2, e agora a Sereninha, de 2 meses, né? Vai fazer 3 agora na próxima semana já. E bom, já escrevi 2 livros, escrevi, né? Participei de 2 livros, da construção de 2 livros.
e também de uma Bíblia para mulher, né? Todos eles voltados para mulher. Um dos livros é voltado especialmente para mães. Uhum. E, bom, sigo a vida praticamente sendo mãe, esposa e mulher, né? Uau! Basicamente isso, mas o básico já é muita coisa, né? Então, mas é isso que eu faço. Cuido do meu bem mais precioso, né? Isso, ó, parece um help aqui. Pega a Lili, por favor. Ó, gente, assim mesmo, faz ao vivo, é desse jeito que funciona. Viver assim, não tem como. E isso é muito interessante acontecer, porque a gente fica sempre pensando que vai dar tudo certo, que você prepara tudo. Sim, É esse nosso tema, né? A mãe, ela tem a mania de achar que tudo é culpa dela. é, Tudo é exato. culpa dela. Tudo tem, de alguma forma, parece que tem como é que chama? Um imã, né? Que a gente Isso. assume a culpa do mundo inteiro sobre os nossos ombros. Uhum. E sendo que às vezes não tem ninguém nem cobrando nada da gente, né? Não tem Verdade. ninguém exigindo nada. E mesmo assim a gente tem esse tipo de comportamento. Eu até coloquei, né? Quem nunca pensou assim, puxa, não consegui amamentar meu filho, não consegui amamentar 6 meses, amamentei só um mês, meu filho não vai ser mais saudável por conta de eu não conseguir amamentar, né? Ou então, ai, meu filho sofreu tal. Eu tô olhando aqui, tá, gente? Porque eu não quero perder o que a gente quer conversar aqui. Ah, meu filho não conseguiu ir bem na escola, é porque eu não tive tempo de ficar muito tempo com ele, porque eu trabalho fora. Então, se você trabalha fora, você não cuida do seu filho, né? Se você tá mais em casa, você se sente mal porque você não ajuda financeiramente. Então, Uhum. parece que sempre tem aí um negócio permeando, né? A cabeça, Exatamente. acho que passa na nossa cabeça. Eu acho que a mulher, né, a gente tenta ter o controle de todas as coisas. Pelo menos, eu sou assim. Eu não gosto que nada fuja do meu controle. Aqui em casa, o David até, às vezes, ele ri, fica bravo também, porque eu planejo meu dia. Se alguma coisa sai fora do que eu planejei, eu já, meu Deus do céu, não quero mais fazer nada, então, já não deu certo, vai fazer o que tu quiser. Então, a mulher tem isso, né, da gente... Peraí, voltou. Meu Deus. A mulher tem isso, né? E aí, quando vem para a maternidade, até escrevi uma vez sobre isso, porque a gente quer ter o controle de todas as coisas. A gente quer cuidar dos filhos, e aí a gente quer que alguém ajude. E esse alguém normalmente é o pai, né? E aí o pai vai ajudar, e aí a gente pega o controle de novo na mão, porque a gente pede para ele dar comida. Ele vai dar comida do jeito que ele quer dar, né? E aí a gente vai falar, não, não é assim que tem que dar. Obviamente o homem não vai querer mais fazer, porque você delegou uma função para ele, mas não está dando liberdade para ele fazer, né? E aí você pega aquilo de volta para você e aí você começa a se culpar. De, meu Deus, eu tinha que ser mais paciente com meus filhos, eu não consigo dar um tempo de qualidade para eles, eu não consigo exercer a maternidade com paciência, com amor, por quê? Porque você não conseguiu delegar e viver. Porque Uhum. eu olho muito pro David, às vezes eu falo, meu Deus, como que pode que ele consegue fazer tanta coisa? E eu, assim, eu marco, vamos supor, eu marquei eu queria fazer academia, queria ir treinar. Não dá, por quê? Porque o filho tá em casa ou porque eu não consegui alguém para ajudar. O homem é muito engraçado, porque o homem só marca e vai. Ele fala, pronto, meu Deus, como é simples. E a gente não consegue. Por quê? Porque a gente vive com a culpa na cabeça. A gente fala, e se eu for? E se acontecer alguma coisa? E se ele não conseguir comer? E se o pai não conseguir alimentar? Ou se o pai não conseguir entreter ele? Sabe? A gente pensa tanto que a gente acaba omitindo muitos cuidados com a gente. E omitindo e deixando de fazer. Porque o que a gente vai fazer em prol, né, da nossa saúde mental, vamos dizer assim, vai recair sobre os nossos filhos. E aí, às vezes a gente não pensa que isso vai ajudar os filhos, a gente pensa que só vai estar ajudando a gente e prejudicando eles, mas na verdade não. Se a gente estiver bem, se a gente conseguir fazer algo por nós, a gente vai conseguir exercer uma maternidade, talvez não totalmente sem culpa, porque eu acho que isso é muito inerente de uma mãe, né? A culpa. Agora, mas a gente vai conseguir exercer com um pouco mais de leveza, talvez.
Eu lembro assim que quando eu tive o Vitor, o primeiro filho a gente sempre erra um pouquinho mais, né? Não sei, eu acho que a gente tá aprendendo também a ser mãe, né? Sim. Muita dificuldade, eu até já comentei aqui algumas vezes, de voltar à minha rotina, sabe? Aquela, Uhum. gente, que horas são? É, eu não tinha que acordar, meu filho não dormia, ele tinha esse problema de dormir. Então ele acordava de 2 em 2 horas. Aí tinha uma hora que eu ficava assim, não sei se tá na hora de eu almoçar, se tá na hora de tomar café, não sei se tá na hora de. Aí eu ficava de pijama, aí minha mãe falou assim, filho, pra começar, tira seu pijama, acordou, deu horário, troca de roupa. Não fica de cama. Isso mesmo. Toma o seu café da manhã, almoça, faz as suas refeições direito e tal. Na hora que eu nem dormir, vai dormir também. Na hora de mamar, bebe água. Ela foi me passando umas dicas assim, Uhum. assim, tá, vou tentar. E assim, custou. E eu te falo que eu sempre achei uma pessoa muito tranquila. E eu comecei a ficar estressada comigo mesma, me culpando, porque eu não estava conseguindo viver uma vida comum, que são coisas básicas, né? Tomar banho, lavar o cabelo. Eu ficava assim, Sim. ninguém vai chegar para poder lavar meu cabelo, ficar com o neném para poder ir tomar banho e tal. Então eu comecei a me culpar de não estar conseguindo fazer tudo que Uhum. eu queria. E não sei se tem mais alguém passando por isso aqui, gente. É que tem mãe falando, né? Tipo assim, ir no banheiro era luxo, né? Tipo, toda hora tem querendo ir no... Eu vi que tem uma mãe que tá no banheiro aqui. Eu acho que ela tá meio que escondida, né? Porque mãe faz muito isso. A gente finge que tá no banheiro pra poder relaxar um banheiro, pouquinho, sem o filho chamando. né? E até assim, falo, se eu estiver tomando meu banho, gente, não bata na porta, tá? Se eu tô no banheiro, não me chama, quer dizer que eu tô no... Uhum. É o né? meu momento, né? Eu quero descansar um pouquinho. Às vezes não funciona. Às vezes eu tô no banheiro e tem três juntos. Pois é, você tem três ainda, né? É, três é muita gente. Eu falo que agora a gente tá levando para entrar no carro, só para entrar no carro, para poder sair de 5 a 7 minutos, porque tem três crianças para colocar cinto, né? Mais o carrinho de bebê que vai no porta-mala, então você tem que colocar as crianças, depois você tem que guardar tudo, a bolsa que agora tem que sair, né? Começa tudo de novo, né? Saindo com bolsa agora para carregar fralda, roupinha extra para Serena, então fica uma função assim para sair de casa. É, É muito, então é sai uma de... das coisas, né? Agora, mas como que a gente, você acha que a pessoa pode saber identificar? Porque assim, uma coisa é o sentimento de culpa constante, de... Outra coisa é aquele que você olhou e falou assim, não, realmente, próxima vez eu faço diferente. Porque a gente precisa identificar o que, que é aquele pensamento de posso fazer diferente e o outro de culpa que domina e que põe a pessoa, né? Sim, o Adila, eu tive uma experiência com isso, sabe? Eu tenho uma pessoa que me ajuda com as crianças. E Uhum. aí, uma vez ela saiu com o João para ir buscar alguma coisa para mim, acho que foi até no posto de gasolina. Ela foi pegar algo para mim. E aí, só que quando eles chegaram lá, o João pediu para chupar um picolé. Aí ela pegou o picolézinho, eles sentaram na calçada do posto e os dois começaram né, pegar o picolézinho. E ela fez as fotos, tal, mandou para mim. Eu falei, nossa, que delícia, né? Que momento gostoso, tão aleatório, tão simples. E aí, ao mesmo tempo, eu pensei, opa, fui pegar uma foto, assim, procurar foto, e falei, gente, a Rúbia, né? Ela tem mais foto com os meus filhos do que eu. Alguma coisa está errada. Hum, Aí eu pensei, pronto, vamos mudar algumas coisas, porque eu já estava, eu senti que eu estava com culpa nisso, uhum, sabe? Tipo, a culpa de os momentos mais gostosos, os momentos mais leves não estavam sendo vividos comigo. uhum, E a gente fica cômodo, né? Quando alguém pode te ajudar com a criança, isso é maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar para isso não roubar os momentos que a gente deveria ter com os nossos filhos. E uhum, aí a gente mudou tudo. A gente, inclusive, tinha, na época, a gente colocou um dia da semana, que era o dia da família, porque como o Dave viajava muito no final de semana, nesse período, né, que aconteceu isso, a gente colocou toda a quarta-feira, era a quarta-feira da família. uhum. Então, nesse dia não tinha celular, não tinha trabalho, não tinha nada para tirar a nossa atenção. Era exclusivamente das crianças. Uhum. Então, eu acho que a gente consegue identificar a real culpa, né?
dessa maneira, sabe? De quando você olha para o seu filho e percebe que ele não está bem, que as atitudes que você está tendo não estão fazendo com que ele se sinta bem, com que talvez ele se sinta amado como deveria. E aí você precisa sentar e realmente analisar toda a sua rotina, analisar o seu dia a dia e perceber aquilo que está faltando e aquilo que você pode melhorar, no que você pode ser uma mãe melhor. A outra coisa que eu percebi uma vez foi quando o Noah tinha 4 meses e eu estava extremamente estressada porque eu não estava dormindo e eu estava brigando muito com o João, sabe? Quando tu tá estressado e aí qualquer coisa já te tira do eixo. Eu estava assim com o João. E aí eu percebi, não, eu não posso permitir que algo em mim, que era a falta do sono na época, né? Porque eu não estava conseguindo dormir porque eu mamava muito de madrugada. Eu não posso permitir que isso faça com que eu maltrate meu filho, né? Até os dois, na verdade, né? Porque a mãe estressada a gente fica muito pavio curto, a gente é só o necessário e acabou. Então, eu falei, eu não posso deixar que isso venha sobre a minha vida e me faça depois me arrepender, né? Ter uma culpa muito grande sobre algo que eu poderia ter corrigido e não corrigi a tempo. Uma E culpa aí, maior. eu falei, Dave, preciso de uma solução, preciso que cuidem mais do Noah durante o dia para eu poder dar mais atenção para o João, sabe? E aí a gente foi dividindo as tarefas, eu fui conseguindo largar também, porque para a mulher, né, largar o controle é difícil. É aquilo que eu falei no início, né? A gente quer que alguém faça, mas que tem que fazer do nosso jeito. E às vezes não é assim, porque, inclusive o pai, né? Se eu for querer que o pai faça as coisas do jeito que eu faço, eu não estou deixando ele exercer a paternidade, né? Eu estou fazendo com que ele seja pai, mas do jeito mãe. Então a gente precisa às vezes fechar o olho e falar, tá tudo bem. Ele tá dando comida, tá sujando o chão inteiro, mas tá tudo bem. Faz parte, a gente tem que deixar, até pra gente conseguir. E é um exercício, porque a primeira semana talvez você se sinta tipo, meu Deus do céu, é tão mais fácil eu fazer, em 5 minutos eu faço, ele leva meia hora. E aí depois não, depois você acostuma, porque é tão bom, né? O pai tá ali, você nem precisa se estressar. Então eu acho que é isso, a gente precisa para definir, né, para reconhecer o que é culpa ou não, acho que olhar realmente para o seu filho e pensar e perceber nele se ele está feliz ou não. E assim, você falou uma coisa muito interessante, que não, tem coisa que a gente coloca culpa sobre a gente e que a gente poderia simplesmente ser um pouco mais racional, vamos dizer assim. Uhum. A gente diz que é sempre tão emotiva, né? Tem mulheres que são bem racionais, né? Mas vamos dizer assim, envolve muito emocionalmente e não consegue resolver. Você falou uma Uhum. coisa antes que a gente passa isso, gente, por várias outras fases da vida. Eu já estou com os meus filhos grandes e eu ainda passo por isso. Uhum. De, de, de mulher mesmo, assim, de ser humano, de mãe, que às vezes assume para si culpa que nem Deus, né, tá falando pra gente como errado. Não é um pecado, né? Não é nada que tá. Uhum. A gente, o pastor Márcio fala muito, a gente pode fazer tudo, só não pode pecar. Então, você está se culpando por uma coisa que você simplesmente analisando racionalmente sua rotina, fez, né? Olhou lá e falou, não, peraí, vou trocar aqui o dia, Uhum. vou trocar aqui o dia, organizar e vou tirar mais fotos. Vou fazer isso aqui, vou trocar esse dia e tal. E você acaba conseguindo se organizar e ver que, na verdade, você está assumindo uma culpa que não precisava, né? Era só falta de gerenciamento do seu tempo e Isso mesmo, prioridade, né? importâncias, É. prioridades. Então, eu passo isso até hoje com os meus filhos, porque agora eles estão grandinhos, são independentes, as coisinhas deles. E tem hora que eu me pego assim, nossa, não estou participando mais de tudo. Eles chegaram, comeram, nem perguntaram se precisava de alguma coisa, foram na geladeira, se viraram. Será que comeram direito? Nossa, meu filho comeu qualquer coisa porque eu não coloquei a mesa para ele, porque, sabe assim? Então, Uhum. né, no meu estágio agora, né? Sim. Então, você não percebe? Então, se é importante para mim servir meus filhos, então eu vou pôr a mesa, Uhum. deixar a mesa posta, e na hora que Sim. eles comer o que eu coloquei, né? Ou a hora que eles estiverem ali, eu não vou me sentir culpada, porque eu pus ali para eles o que eu achava que era bom, né? Então, Sim. assim,
o que é que você está se sentindo culpada? De repente é simplesmente uma ação que você vai trocar, né? Uhum. Você vai conseguir resolver aquilo e não vai carregar essa culpa. Sim, e às vezes é tão pequenininho, né? E a gente transforma aquilo num bicho de sete cabeças e não faz sentido, né? Então, realmente é necessário esse exercício de parar e analisar a situação e ver o que que eu preciso mudar, o que que eu preciso trocar, qual que é a prioridade, né? Que a gente tem nesse momento. E aí consertar aquilo, não deixar ir passando e passando, porque depois lá na frente os filhos estão grandes e aí você se arrepende porque eu deveria ter parado, isso não ia me custar tanto, sabe? Agora tá até tendo tá rolando um vídeo no Instagram, não sei se é uma trend agora, diz que a mãe entra no quarto e fala: filho, vamos dar uma volta, ou vamos fazer alguma coisa, tomar um cafezinho. E aí o filho fala assim: não, mãe, eu já combinei com os meus amigos, eu tô saindo com eles. E aí começa na memória dela, né? Aí vem todas as imagens, assim, de quando ela amamentava, de quando era bebezinho de colo, que são fases que a gente passa muito trabalho às vezes, e que a gente tá cansada e a gente fala: meu Deus do céu, parece que nunca mais passa. E aí você vai fazendo aquilo de qualquer jeito. Eu coloquei na minha cabeça que eu vou ser uma mãe presente, paciente agora para Serena, porque é minha última filha, né? Meu último bebezinho. E aí, mas graças a Deus ela é tão boazinha que ela tá dormindo bem. Dela, né? Mas tô aproveitando, assim, porque realmente passa muito rápido. Ó, teu filho tem um de 14, né? E a outra mais novinha. 10. Isso. E aí, ó, eu já tô com um de 4, um de 2. Eu falo, meu Deus, mas que foi ontem? Mas não, já passaram 4 anos. E se eu não paro o meu tempo, se eu não entendo que cada fase é uma fase e ela vai passar, eu vou viver aquilo de forma atropelada e eu não vou aproveitar. E aí depois realmente eu vou ter uma culpa para carregar. E aí eu não tenho o que fazer, porque o tempo já passou. Então, o que a gente tem que entender é uma fase, é difícil. A Serena vai fazer 3 meses ainda, né? E eu já vivi alguns momentos desses. Eu falei, ai meu Deus, teve 2 noites que ela acordou muito assim. Eu falei, meu Deus. E eu pensei, não, é só uma fase, daqui a pouco passa. É um exercício, obviamente que não é fácil, mas é um exercício que eu tô fazendo, né? Porque a minha rotina mudou completamente. Eu já estava acostumada a viajar com o Dave, a participar dos eventos à noite. Agora eu não consigo sair à noite, eu não, porque a Serena não tem uma rotina, ela vai dormir. Eu coloquei ela hoje, era 7h30 para dormir. Então eu não tenho coragem de tirá-la de casa à noite. Então eu não consigo sair, porque ela ainda mama no peito. Então eu falei, não, eu vou aproveitar, eu vou me dedicar, né? É um ano, é uma fase, e daqui a pouco passa, eu já tô com saudade de novo. E então eu vou fazer isso bem feito, sabe? Eu coloquei na cabeça, é uma fase e vai passar. E aí não volta mais. É uma boa dica, né? A gente sempre se lembrar que é uma fase. E todas são, né? Igual tu tá vivendo agora. É uma fase deles. Daqui a pouco já começa, sei lá, quer namorar e vai casar e já não vai estar mais em casa. É uma outra fase. Como para faculdade, morar na faculdade, né? Exatamente. Meu Deus, haja coração. Já tá combinado, que ele não vai, não, ele vai ficar aqui. Eu tô tentando esse combinado aqui em casa mesmo. Já fiz com o David. Falei, ó, se a gente for, né, Uhum. morar pra fora, se as crianças quiserem estudar, né, fora, eu vou junto. Eles vão morar na minha casa, não vou morar na faculdade, não. Pra casar. Bom, mas isso Meu, aí lá na frente. Mas sabe o que é, eu penso muito aqui? Você falou e a gente vai revivendo as coisas, né? Tem uhum, e aqui no Três Palavrinhas, a maioria das mamães que nos seguem tem filhos nessa faixa etária, da primeira infância até 5, 6 anos, que são os que curtem Três Palavrinhas. E acaba que, assim, é uma fase tão linda, é uma fase cansativa, é uma fase intensa, mas uhum, é o que preenche. Depois que passa essa fase, você fica assim, não precisa mais de mim, né? Assim, não precisa uhum. levar no banheiro mais, não precisa, essas coisinhas de independência que você celebra, mas ao mesmo tempo, e elas acontecem de novo numa segunda etapa, que são a minha etapa. Mas, assim, a primeira infância, eu falo, a criança nunca te amou tanto igual ela te ama agora. Você nunca vai entender isso, assim, só depois que passa, né? Mas, assim, você são para eles, entendeu? A mamãe perfeita, o papai perfeito. Você vai errar com eles ali naquele momento,
às vezes você falou mais bravo, você, né, menciona assim das coisas normais da vida, a gente fala de uma forma ou não trata como ele estava esperando ser tratado, ou na hora você não está com paciência para responder direito. E essas coisas que vão acontecendo, eu acho que Deus fez isso muito perfeitamente, né? Aliás, eu acho, não tenho certeza. Porque a criança não julga a gente nesse primeiro, até 5 anos, você é perfeito. Falou feio, daqui a pouco você fala, desculpa, mamãe. Ele, não, mamãe, tá tudo bem, né? 8, Sim. ela já vai falar assim, você falou feio comigo, eu não gostei, ela já vai responder, né? Mas na primeira fase, Deus deixou os nossos filhos tão lindos e perfeitinhos pra gente que eles nem identificam esses defeitos que a gente tem. Então, a gente tem 5 aninhos aí pra gente aprender, né? Dessa fase, né? Para De... entrar feito. Hã? 5 aninhos pra gente ir treinando pro resto da vida, né? Pra partir dos 6 ali a gente já tá. Sabe que eu faço um exercício disso, sabia? De como reagir à ação deles. Eu vi esses dias sobre alguns tratamentos, às vezes, que a gente dá para as crianças, que se fosse um adulto a gente não daria. Que a gente está conversando com alguém, chega um adulto, pede, né? Começa, eu quero uma palavrinha com você, você não vai falar, sai daqui. Depois eu falo, eu estou conversando, agora não posso. Você não vai falar assim com o adulto, você vai falar, só um minutinho. Bem gentil. E aí, e com os nossos filhos, a gente faz dessa maneira. Então, sabe, quando eles fazem alguma coisa que precisa de sabe, que eu vou fazer uma reação, que eu vou dar uma reação mais, assim, estourada, eu penso, se fosse um adulto, se fosse meu marido, se fosse um amigo, eu jamais ia falar desse jeito. Então, eu respiro e falo, tá bom, filho, só um pouquinho. Mamãe tá conversando, mas a mamãe já vai falar com você. E aí, sabe, eu tô tentando esse exercício também, porque senão tava vindo em cima de mim essa culpa de eu fazia e depois eu pensava, por que eu falei desse jeito com ele? Sabe, não tinha necessidade de eu reagir dessa maneira com ele, porque a criança, igual tu acabou de falar, né, até os 5 aninhos, eles não reconhecem, né, esse jeito nosso de você falou muito brabo e isso é feio e vai ficar na minha cabeça. Não, ele vai pedir desculpa e eles vão esquecer. Mas, sabe, às vezes o no ele é mais dramático. Então, o no me faz perceber muito esse comportamento, às vezes. Então, às vezes eu falo bravo com ele, mas é que tem que ser, às vezes, mais rígida. E aí ele fica, você falou muito braba comigo. E aí chora, faz um drama. Eu falo, filho, às vezes eu tenho que pedir desculpa para ele, porque ele tá certo. Mas sabe aquele negócio de o impulso já foi? Então eu tô buscando exercícios assim para fazer que realmente são verdadeiros, né? Alguns comportamentos nossos não fazem sentido. Não fazem sentido na reação com as crianças, ainda mais sendo os nossos filhos, né? E assim, muitas vezes você falou de pedir desculpa, e eu acho que isso é uma das coisas que tira a culpa, né? Acho não. Verdade. Você fez uma coisa que você viu que seu filho ficou chateado, não deixa pra lá e passa, né? O sol se pôr sobre a nossa ira, né? E isso é tudo, é casamento, é filhos, é tudo. Então, se você errou com seu filho, não tem problema de chegar lá, filho, mamãe falou feio, mamãe gritou, usa o que você... Mamãe te bateu, mamãe exagerou na correção, mamãe... Usa a palavra do que você fez e pede perdão. Fala, eu não quero fazer isso mais, ore, peça perdão, né? Não culpa a criança. Eu gritei com você porque você me irritou, né? Criança faz isso, que aí é um outro problema para resolver depois, coraçãozinho. Exatamente. Lembrar que o Senhor levou sobre ele nossas dores, né? Nosso pecado, nossa culpa. Então a gente sempre tem que lembrar disso e entender que se Jesus já levou, por que a gente cisma de ficar trazendo de volta toda hora isso, né? A gente carrega, né, algo que não é nosso, uma coisa que a gente não precisa. Então, Movimento. É uma é decisão, isso né? mesmo, é uma decisão. É uma Você falou. decisão. Tô com muito isso na minha cabeça agora, que eu tenho que pensar, eu tenho não sei o quê. E quando a gente é intencional, a gente fala assim, eu quero ser assim, Senhor, me ajude. E você começa a se vigiar. Senhor, eu não quero fazer dessa forma. Me ajude, leia a palavra, estuda e peça ao Senhor para te, né? Para te É, abençoar. Gente, isso
vida. Dessa forma, a gente, quando você coloca a luz em cima de um problema que você acha, né, que está sendo um problema, de algo onde você acha que está faltando para você, você começa a se policiar mais nisso, você começa a prestar atenção e realmente na hora que você vai fazer, você vai, opa, peraí, respira, vamos lá. Às vezes eu deixo de fazer, às vezes eu vou para brigar, falo, tudo bem, já passou, tá tudo certo. E aí, sabe, você tem um jeito novo de agir. E aí você não tem mais aquela culpa que você carregaria por ter feito algo sem pensar, por ter feito algo no impulso. E outra coisa que eu acho interessante de até falar aqui é que o sentimento de culpa assumido, né, ele vira até um amuleto, né, vira um negócio assim, que a pessoa vai carregando, ele traz outros pesos pro lar, né? Sim. Interfere ali também num relacionamento entre marido e mulher, interfere nos outros filhos, e você vai criando ali aquela raiz, né, de amargura, aquela ranço, aquele negócio que você faz, não tá legal, não sei o que que é, e isso só piora o relacionamento entre todo mundo. E quando não tem relacionamento, vai criando barreiras, barreiras, barreiras. Daqui a pouco tá aquele lar que ninguém se fala, não confio na minha mãe, as coisas para ela, meu marido não me ajuda, e fica aquele lar disfuncional, né? Então a culpa não é algo que a gente deva assumir, né? Falei daquele provérbio, todo mundo fala, nasce uma mãe, nasce a culpa junto, né? Não, isso não é pra gente, né? Não. Tem um acusador aí para apontar um dedo, né, e tal. E a gente Nasce uma mãe, nasce um coque, é mais fácil. É mais fácil de lidar. Nasce uma mãe, nasce um coque, né? Esse é mais fácil. gostou ver. Porque, olha, não é fácil, realmente. Quanto mais a gente carrega e quanto mais a gente guarda, isso vai prejudicar, porque se prejudica o meu relacionamento com o meu marido, pronto, já é suficiente para prejudicar o relacionamento com os filhos. Porque se a base dos filhos não tá boa, como que vai ter uma base boa entre mãe e filha, entre pai e filho? Vai começar uma divisão, vai começar a falta de comunicação, vai ser a conversa só do básico. Principalmente quando as crianças já são maiores, né? Adolescente. Daí não existe conversa, né? Aquele o básico, senta e come, você tem que ir para a escola, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e acabou. Não existe amor, não existe a preocupação, né? O carinho na família. Então, é algo que a gente não pode carregar. E isso tem que ser desde já, desde pequenininho, porque se você começa a carregar algo agora e você não expõe, você não trata, isso vira uma bola de neve tão grande que quando você explodir, você não vai explodir pelo que você guardou. Você vai explodir porque a toalha estava fora do lugar, porque você pediu para guardar o tênis e o teu filho não guardou o tênis. Uhum. Então, nunca vai ser pelo que você guardou, até mesmo porque ninguém mais vai saber que é por aquilo. Aí quando você for falar, eu tô assim porque lá 10 anos atrás aconteceu isso e você não me ajudava e você... Aí a pessoa vai ficar espantada, a pessoa vai, como assim? Por que tu nunca falou isso? Eu nem sabia, eu nem sonhava, porque mulher tem disso, né? A gente acha que o que a gente sente ou o que a gente pensa, todo mundo sabe, que o marido sabe, mas infelizmente os maridos eles não pensam igual a gente. A nossa cabeça é a milhão, a gente tá pensando em várias coisas, a gente tá pensando que tem que arrumar a roupa dos filhos para a escola, tem que lavar a outra que eles usaram ontem, tem que preparar o almoço, tem que organizar a casa. A gente pensa um milhão de coisas, enquanto o homem está num pensamento só ali. Que é aquela famosa abre caixinha, fecha caixinha, né? Do homem e acabou. É uma caixa por vez. E aí a gente imagina, a gente quer ter a audácia de pensar que eles vão olhar pra gente e vão pensar, nossa, ela deve estar pensando nisso, que eu não ajudei ela, né? Ele nem imagina, ele acha que tu tá dando conta, porque tu não falou nada, tu não pediu ajuda. Então a gente precisa aprender. Eu falo isso porque eu preciso aprender. Eu tenho uma dificuldade em comunicar aquilo que não está me agradando. E aí, às vezes, eu demoro uma semana para falar. E aí, quando eu vou falar, eu já falo chorando, né? Falo, ai, meu Deus, porque eu queria fazer isso, porque eu não tô conseguindo, eu tô o dia inteiro trancado dentro de casa. E aí, aquele chorou dele fala, por que tu não falou isso antes? Era tão simples, eu mudo a rotina, eu mudo o que for preciso para conseguir organizar tudo, e aí tu conseguir fazer alguma coisa fora de casa, porque essa fase, né, eu fico praticamente 24 horas dentro de casa. E aí daí até, eu tô falando porque a gente teve uma conversa dessas esses dias, porque eu tava assim, exausta, eu falei, eu não aguento mais.
eu não saio de dentro dessa casa, não tô respirando. E aí ele falou, mas por que que tu não? Por que tu demorou tanto para falar? Podia ter falado antes. Eu falei, é verdade, podia ter falado antes, mas eu cabeçuda. Que a gente acha que a gente vai conseguir resolver, a gente acha que a gente é Mulher Maravilha. Eu Ah, falei, cara, eu tenho que falar. E aí, assim, aos poucos a gente vai aprendendo, né? A gente vai conseguindo, né, abrir e contar o nosso sentimento e revelar para o marido aquilo que ele deveria saber, mas ele não sabe. não tem como adivinhar, né? Agora, Exato. sério que a gente tem isso, a primeira, questão do controle, né? Acho que isso é uma coisa Hum, da Eva, né? Eu falo que é controle. exatamente. De, assim, deu uma tarefa ou várias tarefas, a gente pega e faz e resolve, né? Hum, Planeja no quanto tempo que você tem, depois o que você vai fazer, não sei o que, e você, né, organiza a vida. Enquanto você tá assim, seu marido tá ali só olhando e tal, ou no telefone, ou chegou do trabalho, sentou, você tá andando correndo, se você não falar assim, aqui, você tá vendo que eu tô correndo, você pode ajudar com tal, você pode fazer não sei o quê, se você não falar, ele vai ficar simplesmente achando que você tá dando conta de tudo. aham, exatamente. Quando a gente achar que a gente é Mulher Maravilha, a gente não vai ter ajuda. Eu falava assim, sou Mulher Maravilha, eu não quero ser, eu preciso de ajuda, Aham. né? Porque, porque até a gente pode até achar que a gente tá dando conta, né? E aí a gente se acha assim, a Mulher Maravilha, realmente, em algum momento. A gente fala, meu Deus, meu marido ele chega do trabalho e não precisa fazer nada, porque eu tô dando conta. Mas vai chegar uma hora que você vai se estressar, vai chegar uma hora que você vai olhar ele sentado no sofá e você vai falar assim, tá fazendo o que sentado? Tá vendo que eu tô correndo o dia inteiro, pelo amor de Deus, levanta, ele vai olhar assustado e vai falar, meu Deus, essa mulher tá doida. Eu sempre tava sentada aqui. Eu passei a vida inteira sentada depois do trabalho e aí agora ela tá dando a doida, assim. Então a gente tem que falar. E mesmo que você ache que não precisa de ajuda, você fala. Eu já fiz isso várias vezes, agora ele vai saber, que ele deve estar vendo na live aqui. Eu falei, ele vai fazer alguma coisa. Eu falei, ai, que bom. Ele acha que eu tô cheia de coisa para fazer hoje, mas hoje eu estou mais tranquila, então eu vou deixar ele fazer e eu continuo tranquila aqui. Porque a gente tem esse problema também. Tipo, eu vou ter um tempo livre, então deixa comigo que eu faço. Não, deixa o pai fazer, deixa o pai ir, sabe? Relaxa também. Você é mulher, você precisa respirar, você precisa. Sanidade mental, essa é a palavra a frase que eu uso aqui em casa. Eu falei, gente, eu preciso que a minha sanidade mental esteja boa, para tudo fluir. Então, Então, fala umas coisas aí para uma maternidade mais leve. Mamãe que de repente está aqui acompanhando a gente, tá, eu bloqueei aqui os comentários, só para conseguir conversar um pouquinho. Depois eu vou abrir para pegar umas perguntinhas aqui, tá, gente? Não é só para a gente conversar. Fala assim, umas dicas para uma maternidade mais leve, de repente, que você experimentou e que pode ajudar as mamães aqui. bom, para mim, a primeira, né, e extremamente importante é você entrar na maternidade sabendo que ela vai ter dificuldades, que a gente vai encontrar, a gente vai sair da rotina, por exemplo, né, o que eu vivi. Eu tive o João, tive o Noah e os dois, assim, né, foram 2 anos de diferença, só que o João eu amamentei praticamente até o Noah nascer. Então eu não tive um tempo de descanso, né, entre os dois. Aí o Noah eu amamentei ele até 1 ano de idade. Então durante 1 ano eu viajei muito com ele. Viajei, voltei a participar dos eventos, né, onde ele estava ministrando, cultos à noite, a gente pôde participar na nossa igreja. E aí isso me tirou totalmente do que eu estou vivendo hoje. Só que quando eu engravidei, até o Dave pegava no meu pé e falava, ai, tadinha, a mana nem nasceu ainda e tu já tá falando desse jeito. Eu falei, não, é 1 ano que eu vou ficar presa. Então, o que que eu fiz? Grávida, eu me preparei psicologicamente para esse novo tempo da minha vida, que era o quê? Não estar ativa, né, nos eventos, não sair de casa no horário que eu quero, não fazer tudo que eu gostaria de fazer e que eu já estava fazendo, né, porque o Noah já não estava mais mamando. Então, a primeira coisa para mim, muito importante para a maternidade ser leve, é você saber que a maternidade vai tirar você daquilo que às vezes você está acostumado a fazer. Então, e também saber que é só por um tempo. É um processo, né? É uma fase, na verdade. Não é também um processo, mas eu falo mais que é uma fase, porque agora é a fase que eu tô amamentando a Serena, é a fase que ela tem rotina para dormir, ela tem horário tudo para dormir durante o dia, durante a noite. Então eu preciso estar presente para ela. É uma fase, não vou ficar nessa fase para sempre.
Então você precisa ter consciência disso, sabe? Ah, eu queria tanto sair, eu queria muito amanhã à noite no aniversário que a gente tem para ir, mas eu não vou conseguir. Por quê? Porque a Serena ela tem um horário para dormir, eu não consigo tirar ela desse horário, a não ser que seja algo assim, que é vida ou morte, eu preciso estar presente à noite, aí é uma outra história. Mas se eu puder evitar, sabe? E eu tenho consciência de que é uma fase. Então, a minha maternidade, ela tá sendo mais leve dessa vez, porque eu tô entrando consciente, sabe? Tô entrando consciente de que esse é um ano da minha vida, que um ano passa rápido, eu tava olhando o calendário, né? A gente entrou em junho agora, basicamente 6 meses, né? A Serena faz um ano. Na verdade, ela faz em março, então um pouquinho mais, mas ali os 3 primeiros meses do ano é um pulinho, né? E aí pensar que ela nasceu agora e final desse ano, que a gente já está na metade, já começa a mudar toda a rotina dela de novo, né? Porque daqui a pouco ela já começa a comer, já vai mudando tudo. Então, você tem que ir vivendo as fases. Você tem que saber que agora você vai estar 100% para sua filha, para o seu filho, mas que daqui a pouco tudo muda. Então, seja consciente do momento que você está vivendo, sabe? Se dedique, obviamente, cuide de você mesma também, mas entenda que é só uma fase. Só uma fase, daqui a pouco passa. Se você não se dedica, você vai ter o quê? Culpa. Então, sabe? Viva de forma leve, assim, e faça tudo que você puder, tudo que tiver no seu alcance. Sabe, se tiver que aprender algo novo para cuidar do seu filho, aprenda. Eu fui agora no terceiro filho fazer o curso de bebê para dormir, bebê dormir bem. O terceiro filho. Porque os dois, primeiro eu passei trabalho, não quis estudar, agora eu fui estudar. Falei, ah, não, 3 filhos dando trabalho de noite não vai dar, não. E eu comecei a estudar, então é algo totalmente novo na terceira gestação. Então não importa quantas gestações você vai ter, quantos filhos você vai ter, se tiver que estudar, se tiver que buscar algo novo para tornar a sua maternidade mais leve, eu fiz para eu ficar leve. Fui estudar sobre o sono para eu poder ficar tranquila, porque senão eu sei que eu ia acordar cada uma hora de novo, como eu acordava com os meninos. Então eu falei, eu não quero que seja pesado, eu não quero ficar estressada de novo, eu não quero ser uma mãe que vai brigar com os filhos porque não tá dormindo bem, sabe? Então eu fui atrás de conhecimento para eu poder ser uma mãe leve para os meus filhos, que já estão entendendo mais, e também para a Serena, que querendo ou não, bebê sente na mãe, né? Eu até tentei manter muita calma agora quando eu fui dar mamar para ela, assim, porque eu não quis passar ansiedade para ela, né? Eu falei, precisa dormir, precisa dormir, precisa dormir, que eu preciso para a live. Eu falei, não, vou dar mamar, vou pensar só no mamar. E aí eu falei, filha, dorme tão linda. E aí consegui acalmar ela, porque senão a gente passa pro bebê, né? Aquilo que a gente tá sentindo. Então, assim, no resumo, no geral, o que eu aconselharia realmente é você entrar na maternidade consciente do que ela não é só um mar de rosas, igual às vezes as pessoas, né, plantam, romantizam, falam, ai, ser mãe é lindo, amamentar é lindo. Eu esqueci que amamentar doía no começo, né? Eu fui amamentar a Serena quando ela nasceu, eu vi estrela por 15 dias. Eu falei, gente do céu. Então tem a parte difícil também, é isso que você tem que saber. A maternidade é maravilhosa, não vivo sem meus filhos, são a minha vida. Né? A gente olha assim e fala, meu Deus, coisa mais linda, eu que fiz, né? Tem a parte difícil também, que é a parte da educação. Quando nasce, tem a parte de que você abre mão de muita coisa, né? É um novo estilo de vida a partir do momento que tem um bebê na casa. Então, são fases. Tem a parte boa, tem a parte difícil. Nenhuma é a parte ruim, eu acho que são só difíceis. Ruim, É. acho que não posso chamar de ruim, não. Depois, o que é difícil vai se tornando mais fácil, tá pegando prazo, É, o que te pegava antes não vai te pegar mais, né? Essas questões que você falou de usar um pouquinho mais o raciocínio mesmo, de não ficar só no sentimento, mas você vai buscar um conhecimento sobre aquela uhum, dúvida. Então, muitas vezes a gente assume culpas e carregam culpas que são só falta de conhecimento. A Bíblia fala, né? uhum, É por falta de conhecimento. Então, você está exatamente. de uma coisa que se você lesse alguma coisa a respeito, o que está acontecendo com seu filho na idade de 1 e 2 anos? Já Uhum, ai, não sei o que eu faço nesses 2 anos que eles falam que é o terrible two, né? Que eu faço? Não sei, já leu alguma coisa a respeito? Já estudou um pouquinho dessa fase de desenvolvimento e tal? Às vezes é só você buscar um pouquinho mais. uhum. Inclusive, aproveitar e falar aqui, nós temos a nossa escola de pais, 3 palavrinhas, né? Que a gente já lançou.
E a gente fez justamente por conta do que a gente percebia. Uhum. Dúvida, né? Do que fazer, o que é o melhor, como educar meu filho nos caminhos do Senhor, ele tá entendendo? Material, o melhor tempo e tal. Tantas perguntas a gente fez. O primeiro curso é os 7 princípios bíblicos. Por quê? Eu quis começar do começo. Vamos começar com os princípios, né? Sim. Muitas vezes eu vejo hoje, assim, que eu já vivi algumas fases dessas com os meus filhos, que estão, né, com 10 e 14, mas são pequenos ainda, né? Não são adultos. Aham. Eu via que era simplesmente uma falta de conhecimento de princípios. Então, por exemplo, nós temos o princípio da mordomia. Muito do que você está falando aí, né, de se organizar com o horário, estudar um pouco mais sobre o sono, de repente, se for problema de amamentação, o que de repente eu posso fazer, né? Eu bebo muito água, estou fazendo a pega errada, buscar um conhecimento, né? E isso entra dentro da mordomia. Qual que é o horário que você está separando ali para você se cuidar? Uhum. Tá nervoso com todo mundo que você não tem tempo para você? De repente você não separou um tempo para você. Na culpa Uhum. do mundo, né? Não é culpa sua também. De repente é porque você não está sabendo parar para observar, pegar as prioridades, colocar o que está me deixando sentir culpada. Não estou conseguindo fazer o quê? E daí avaliar o que eu posso fazer racionalmente mesmo para melhorar essa situação, para eu me sentir melhor e mais leve, né? Nesse que estou vivendo. Então, gente, lá a gente fala sobre isso também, os princípios da modomia, o princípio da individualidade, cada um é de um jeito, cada filho é de um jeito, não vai falar com os dois iguais, né? Você falou aí, é o Noah que é mais Não, mas artista. aham, muito. O irmão encosta nele, ele já se joga no chão já. Então, são os temperamentos que você vai descobrindo aí, que você vai vendo, né? E tal, é tudo muito lindo. Se a gente mudar, às vezes, nossos óculos que a gente está usando ali do cansaço, vai ver isso. Você vai ver só terror, né? Mas você É, pega ali, de repente, da sua paciência, né? Pega aí da longanimidade, vai usando, né, os frutos do Espírito. uhum, Você vai permitir ver aquilo de uma forma diferente. E vai ficar mais leve. sim. Vai. Bom, eu falo sempre assim, às vezes a gente reclama, ai, meu filho não para, tá uma bagunça, e é correndo o dia todo, e é gritaria, aquela alegria de criança, né? Aí quando o filho fica doente, a gente pensa, meu Deus, eu queria tanto que ele estivesse correndo, que ele estivesse fazendo aquela bagunça toda. Então, às vezes a gente tem que realmente trocar o óculos, né? Mudar a perspectiva, ver. Porque eu até penso, às vezes eu falo, meu Deus do céu, eu falo pra minha sogra e meu sogro, né? Que eles estão mais perto das crianças aqui. Eu falo, gente, eles são muito bagunceiros. Daí a minha sogra, meu sogro, eles falam, eles são só crianças, eles só estão brincando. Deixa eles, o meu sogro principalmente, né? Meu sogro pega mais no meu pé e fala, eles estão só brincando. Deixa eles, não briga com eles. E às vezes a gente precisa ver realmente colocar o óculos dos avós, né? Porque às vezes a gente tá nessa meu Deus, eles precisam estar sentados, eles precisam estar quietinhos. Mas eles não são adultos, né? Eles são crianças, eles realmente vão fazer bagunça. Então, quando o filho fica doente, a gente tem muito mais essa noção, né? De que realmente, quando eles estão brincando, é maravilhoso, porque eles estão com saúde, eles estão saudáveis, eles estão sendo crianças mesmo. E não tem nada melhor do que isso, né? Não tem. E depois cresce. E para de correr, e para de ter casa. Aí fica todo mundo mais quieto, cada um na sua. Aí fica aquele silêncio, fica, gente, vamos. Faz barulho, faz barulho aí, Vamos conversar? né? Exatamente. Deixa eu só ver se tem, gente, aqui. Eu vou desbloquear aqui os comentários. Só para eu ver alguma mensagem que elas estão falando aqui, ó. A Euninha Lemos. Estou aprendendo tudo. É desafiador porque o marido trabalha o dia todo e à noite tem faculdade. Então, muitas vezes, você tem ajuda zero, né? É você mesmo ali. E ok também. É a sua realidade. Então, como que você vai fazer ali, né, para você fazer, mesmo sendo intensa, ser Uhum. leve no sentido de ser feliz, né? Porque ninguém quer estar passando por isso, né? E tá triste. Porque você já se sente culpado de estar triste. Se não tem quem faça, você mesmo precisa fazer, né? Obviamente a gente vai ter um dia que a gente vai estar mais tranquila e vai ter um dia que a gente vai estar
estressada, querendo que os filhos durmam o dia todo para a gente poder ter um momentinho de paz. Mas é um dia de cada vez, você não pode querer viver vários dias no mesmo dia, né? Então, relaxa, né? Aproveita. Tem hora que você precisa fechar o olho para bagunça, tem hora que você precisa só ir deitar. Lá, a casa tá bagunçada. Esses dias eu fiz isso. Falei, gente, precisava dar uma organizada geral aqui, mas hoje eu não vou fazer isso. Sabe o que eu fiz? Um brigadeiro de panela, porque os meninos foram para a escola. A Serena dormiu a tarde inteira. Eu fiz um brigadeiro de panela e fui assistir um filme. Falei, ai, a casa vai ficar bagunçada, porque hoje eu preciso disso. No outro dia, é outro dia. Eu só tenho hoje. Então eu preciso, se aquilo ali foi, se aquilo que eu tinha para fazer naquele momento era essencial para minha sanidade estar ok, para quando o marido chegasse, para quando os meninos chegassem, eu fiz aquilo e aquilo foi ótimo para mim, sabe? No outro dia foi outro dia. Daí eu falei, agora eu tô com mais disposição, agora eu consigo fazer. E aí você faz rapidinho, porque a sua cabeça não tá presa naquilo, né? Então é isso, vive um dia de cada vez. Eu sei que é difícil, sem ajuda, mas a gente consegue. Isso mesmo. A Anne Oliveira falou o seguinte: verdade, também sou dessas, de querer dar conta de tudo. Nesse momento, estou no banheiro respirando alguns segundos para voltar para minha bebê que está enjoadinha, enjoadinha que só. E estou me sentindo culpadíssima. Tá vendo? Então, respira e volta, que amanhã ela já vai estar melhor, já vai estar mais boazinha. Porque É. a gente muita coisa para os filhos, né? Então, às vezes a gente tá ansiosa, por exemplo, até os meninos, o João tem 4 e o Noah tem 2. Esse dia eu tava muito estressada e eu senti que o João tava ficando extremamente estressado e irritado também. Eu pensei, o que que tá acontecendo com esse guri? Ele não é assim, ele é muito calmo, ele é muito amoroso. E aí acendeu uma luz vermelha, falei, é meu comportamento. Mudei o comportamento, tentei ficar mais leve, mais paciente. Mudou o comportamento do João. Ele voltou a ser doce, sabe? Voltou a ser amoroso. Então, às vezes, o que os nossos filhos estão sendo são apenas reflexo da nossa atitude. Então, às vezes, a gente realmente precisa parar e prestar atenção no que a gente está fazendo. Isso mesmo, olha só, a Miriam falou o seguinte, Miriam Teixeira Vieira. Como é bom ouvir palavras de apoio e incentivo. Ser mãe e viver maternidade é um desafio diário. Mas é isso que você falou, às vezes é só a gente rever o nosso comportamento. E eu digo que às vezes é isso, não é? Às vezes a criança está gritando, tá nervosa, você vai ver, você tá assim e tal. Cuida de Aham, você, coração, vê o que é que tá te irritando. De repente você tá irritado, você não sabe nem o que que é. Você fala, o que aham. que é isso? Mulher é assim, né? Às vezes você tá irritado, o que que é? Não tem nada irritando ela tá irritada. Ó, minha querida que falou que vá no banheiro, respira um pouquinho, ora, canta, depois você sai de lá assim, amém. Liga um som, uma música gostosa, uma pregação do pastor. Mesmo. Pastor David tem umas palavras maravilhosas. Põe lá a pregação, põe 3 palavrinhas também para cantar, É, gostoso. rolando. 3 palavrinhas não é para hipnotizar a criança, nem para você deixar na frente da televisão o tempo inteiro, não. É só para É, você, entendeu? Mudar o ambiente da sua casa, gastar um tempinho de música, muda mesmo. né? E vamos Verdade. assim, e o Senhor vai capacitando. Bom, só para a gente terminar aqui então, Paulinha, é muito importante para nós como mães saber dessas informações. Eu já me culpei muito e me cobro muito, principalmente quando não consigo manter a casa arrumada. Quem falou foi a Caliane Lima 9. E aí, o que Ai, você acha disso? A casa é importante? não, né? Vai ser alguns dias que a gente não consegue deixar a casa organizada. Eu, às vezes, não consigo organizar o quarto dos meninos lá, deixar as roupinhas como eu gosto. E aí, tu vai indo, né? Porque não tem o que fazer. Às vezes, o que tem que ser feito por você. E se não tem tempo agora, a gente tem que aprender a respirar, a saber que vai ter um momento que você vai conseguir fazer. Então, quando você tá ok com isso, que você tá consciente disso, a hora que você tiver um tempinho livre que você possa fazer, você vai fazer tão rapidinho que você vai ver que é, ter ficado estressada por aquilo não faz sentido. E a gente vai aprendendo. Ela falou que tá assistindo a live escondidinha no edredom. Quem nunca fez isso? Quem nunca entrou no banheiro para ficar fazendo alguma coisa que não dá para fazer? Não sei, Quem não- é normal esconder assim, o filhinho dormindo aqui, você assiste um negócio aqui que você quer fazer. Isso não é culpa, gente. Isso aí chama-se criatividade de mãe, entendeu? Exato. A gente precisa reinventar algumas coisas, né? Depois que É. virar. Nós temos o caso aqui também da Rafaela e Dandor.
Me culpo bastante na questão do desenvolvimento do meu filho. Ele é especial e a minha vida é bastante corrida, porque tem terapias, fisioterapias, consultas, e ainda os afazeres da casa, luto sozinha. É muito difícil, né? Quando envolve, né, essa questão também de saúde, de desenvolvimento, mas o que a gente precisa fazer e nunca esquecer é que Deus, ele tá com a gente a todo instante e a gente precisa depositar em Deus a nossa fé, sabe? Exercer a nossa fé em Deus, obviamente buscar, né, conhecimento, buscar ajuda médica, se for o caso, e confiar em Deus e pedir que Deus, né, nos fugiu a palavra agora, mas que Deus renove as nossas forças dia a dia, né? E isso, ficar com Deus, orar, buscar a Deus, que Ele sempre vai estar cuidando da gente, dos nossos filhos. É isso, gente. Olha, tem muitas perguntas lindas aqui, bastante. Nós vamos deixar a live salva, viu, gente? Para quem quiser assistir depois. E eu sei que, de uma forma geral, a gente vai sempre arrumar alguma forma de se culpar, mas a gente precisa ter isso na nossa mente, né? Essa certeza de que Deus não tem isso para nós. E essa Uhum. que traz para a gente não é algo que Deus quer que a gente assuma, né? Porque Ele mesmo já deu Jesus para levar todas essas dores e pesos e culpas. Então, assuma isso, entenda isso. Quando eu falo assuma, eu falo assim, ó, entenda, não é para você viver carregando essa culpa. Você não precisa passar por isso, né? Deus não tem isso para você. Pede para o Senhor identificar isso aí no seu coração, o Espírito Santo te mostrando, e use estratégias racionais para mudar aquilo que está sendo pesado para você. O que Isso está, mesmo. como que eu posso melhorar? Qual que é a sua realidade? O que que eu posso fazer aqui, né, para dar o meu melhor? E dar o seu melhor sempre. Porque se você está dando o seu melhor, é o seu melhor, é o que você pode fazer, né? E o É, que você pode fazer, você peça ao Senhor para fazer por você. O que é impossível, Ele vai fazer. O que é possível, Ele vai nos capacitar para fazer, né? amém. Quer Verdade. terminar com uma palavra, ô, Paulinha? Bom, eu acho que tu resumiu bem, né? Sobre a culpa, sobre ser mãe. E é realmente isso. A gente precisa dedicar, fazer o nosso melhor agora, sabe? Entender que realmente é uma fase, é um momento, por mais que esteja difícil, por mais que pareça que nunca vai passar, passa. E se você não se dedicar, e se você não fizer com todo o amor que você tem, daqui a pouco você vai se arrepender, você vai se culpar e aí não vai ter como voltar. Então, ore, busque sempre a Deus, peça para Deus te dar paciência, para Deus renovar suas forças, sabe? Que Deus faça você lembrar, né, no momento difícil, que é uma fase que vai passar. O seu bebê não vai ficar doente para sempre, o seu bebê não vai ficar chorando para sempre. É só um momento e você precisa ter isso na sua cabeça, sabe? Para você não se arrepender, para você não fazer a sua maternidade pesada, sabe? Não perder momentos incríveis, momentos que podem ser lindos, que podem ser lembrados para sempre, que você vai lá na frente vai lembrar, não vai nem lembrar da dificuldade, na verdade, você vai lembrar só do que é gostoso, porque muita coisa a gente acaba esquecendo, né? Principalmente a parte difícil, às vezes, de choro, tem muita coisa que eu só lembro agora que eu tô no terceiro de novo. Sabe? Eu lembro que eu passei momentos difíceis de amamentação, de não dormir, mas eu não lembro da dor, eu não lembro do sentimento na hora, sabe? Passou, passou. Então, viva o que você precisa viver agora, sabe? Seja leve na sua maternidade, busque ajuda, converse com alguém, nunca fique distante de Deus, sabe? Aproveita os momentos, se você está amamentando, se você está passando por algum momento difícil, se você precisa chorar no momento da amamentação, chora, ora. Se você precisar uma fugidinha no banheiro, no quarto, sabe? Busca a Deus nesses momentos para deixar você forte, para deixar você cheia da presença de Deus. Tenha relacionamento com o Espírito Santo, porque com certeza ele vai fazer com que você tenha as atitudes corretas. Você não vai conseguir fazer algo ruim, algo errado para você se sentir culpada depois. Então, busque a Deus, sabe? Esteja pertinho de Deus, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender do que você vai fazer. Amém. É isso mesmo. A Tati falou o seguinte aqui, ó. Sou mãe de três, um de 15, um de 10, um de 8. Queria tanto ouvir a
casa bagunçada de novo. Então é uma fase, tá vendo? E vai mudando os tempos e aí vão mudando as situações. É importante lembrar disso, deixar o Espírito Santo sempre estar nos guiando e nos trazendo a paz, que excede o entendimento, a situação. E vai ficando mais leve, sim, gente. É possível ter uma maternidade leve, mesmo intensa, né? Verdade, exatamente. Mesmo intensa, ela pode ser leve. Meu bem, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Sei que é uma correria aí com 3 crianças e muitas atividades, mas assim, pra gente é um prazer e ver também que para você separar um tempinho aí pra gente é um privilégio, viu? Obrigada demais. Obrigada por participar todo mundo aqui. Gente, um beijo para vocês, Deus abençoe. Vou deixar a live salva. Depois, quem chegou na metade pode assistir o comecinho também. Ok? Deus abençoe. Obrigada, tá? Foi Boa maravilhoso. noite. Boa noite. Beijo. Tchau. Tá.